então vamos falar neste vídeo daquilo que vocês mais estavam esperando. Outra vitória do Palmeiras neste Campeonato Paulista. O Palmeiras segue invicto na competição. 1-0 contra o São Bernardo, lidera o grupo dele com 17 pontos. Palmeiras que precisa de praticamente uma vitória, ou talvez uma vitória, um empate, para matematicamente se classificar à próxima fase, mas o Palmeiras já avançou, né? As quartas de final dessa competição, só está esperando, claro, a ratificação em qual rodada isso vai acontecer de forma oficial. Vitória com um gol daquele que vive a melhor fase, talvez até da carreira dele, em termos de proporção, não só de jogos disputados, mas também até daquilo que tem atuado. Flaco Lopes, o argentino, né? Ele tem uma média agora de 0,7 gol por jogo em 2024. Em 7 partidas na temporada, 5 gols marcados. Em 6 jogos de Campeonato Paulista, 5 gols marcados. Ou seja, nos últimos 5 jogos do Paulistão, ele fez 5 gols, só não marcou na estreia contra a Inter de Limeira. Vive um momento iluminado, o gol dele, não vou dizer no apagar das luzes, né? Porque a brincadeira só valia pro primeiro tempo. Pra quem não tá entendendo essa brincadeira, eu explico com muita tranquilidade, né? A partida ficou parada quase meia hora, porque aos 28 do primeiro tempo caiu a iluminação de uma das torres do estádio 1º de Maio lá de São Bernardo. Depois que a iluminação foi retomada, a partida, ela obviamente transcorreu sem nenhum tipo de problema, mas não vou dizer que foi no apagar das luzes, porque a torre estava acesa, mas quase no finzinho da partida que saiu o gol do Palmeiras, né? 44 do segundo tempo, cruzamento de Lázaro, aliás, do Estevão. O Lázaro estreou, mas o Estevão fez o cruzamento, e aí o Flaco Lopes de cabeça marcou o gol dele e que garantiu essa vitória do Palmeiras. Gol importante porque, primeiro, né, o Estevão entrou muito bem na partida, esse jovem de 16 anos, esse sim, uma das crias da base que é tratada com muito mais carinho, um jogador que é visto como, talvez, não vou dizer um sucessor do Endrick, que voltou, vou falar um pouquinho do Endrick também nesse vídeo, mas um cara que tá muito próximo de talento naquilo que ele faz na base, ou fez na base, do que o Endrick fazia nos tempos dele também, de sub-20, sub-18, sub-17 de Palmeiras, né? Então é um jogador tratado aí como uma joia pelo técnico Abel Ferreira. Tá muito franzino, tá magrinho, não tem nem corpo de profissional, tem 16 anos, né? Mas pelo menos já fez, depois de algum tempo que tinha essa expectativa dele, o primeiro passe para gol no cruzamento para o Flaco Lopes, né? Mas como citamos o Endrick, que tem muito a ver em relação ao Flaco Lopes, vale lembrar o seguinte, né? O Endrick não tinha nem a expectativa de jogar hoje contra o São Bernardo, hoje que eu digo, nesta quinta-feira, né? O Endrick estava sendo preparado para o jogo contra o Corinthians, mas ele pediu para atuar, pediu para antecipar também as atividades, inclusive até o dia de folga dele na última terça-feira, para, obviamente, entrar num ritmo de jogo mais rápido possível, porque não participou deste começo de temporada com o Palmeiras, já que o Endrick esteve envolvido naquela vergonha da seleção pré-olímpica que não foi classificada para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, perdeu toda essa preparação, não esteve na final da Supercopa contra o São Paulo e agora reaparece na equipe e, obviamente, vai, entre aspas, correr contra o tempo, porque o Endrick vai jogar pouco mais aí de 3, 4 meses no máximo com o Verdão, né? Lembrando que o Endrick se apresenta ao Real Madrid em julho. E o Endrick, inclusive, pode deixar o Palmeiras já no final de maio. Por quê? Porque se ele for convocado, o que deve acontecer para a Copa América, e com a Copa América acontecendo entre junho e julho, o Endrick já se apresenta com a seleção no final de maio e vai embora do Palmeiras. Então, pouquíssimo tempo que o torcedor e o próprio Endrick vão ter aí de mostrar serviço nesse primeiro semestre. Claro, há tempo de jogar as decisões do Campeonato Paulista e a fase preliminar da Libertadores, mas o fato é que o Endrick tá tentando, né, dar esse adeus ao torcedor do Palmeiras com mais empenho, digamos assim, e isso é muito bacana da parte dele. Inclusive jogou bem, né, na partida contra o São Bernardo, até ser substituído pelo Flaco Lopes, a quem, pelo menos neste período agora de primeiro semestre, o torcedor vai se perguntar, podem jogar juntos? Porque como é que vai sacar o Flaco no time titular com essa fase que ele tem vivido? Aliás, melhorou demais, né? Porque não estava jogando bem, não era um bom jogador e útil ao Palmeiras. Se transformou nesses primeiros meses aqui do ano de 2024 e que ótimo pra ele, que ótimo pro Abel, que ótimo pro torcedor e que ótimo, claro, né, pra própria equipe. Mas, Endrick voltando, tem espaço pra jogar com o Flaco Lopes?
tem espaço para jogar com Flaco Lopes, desde que o Abel mude a configuração do sistema, passe a atuar num sistema de 4-4-2, valorizando basicamente a linha que ele atuou em boa parte do jogo hoje contra a equipe do São Bernardo, né? Ou seja, com o Marcos Rocha de lateral, o outro lado o Vanderlan, os dois zagueiros, né? O Naves e o Murilo, em alguns momentos até o Marcos Rocha baixava para terceiro zagueiro, mas não tinham 3 zagueiros de ofício em campo, e colocar Aníbal Moreno, Richard Rios, Rafael Veiga e o Zé Rafael lá na frente, o Flaco Lopes com o próprio Endrick, né? Ou então, se ele quiser ampliar e voltar a uma formação em que o próprio Palmeiras estava acostumado a jogar com o Abel Ferreira nos primórdios, né, dos trabalhos do Abel, e que deu muito certo, tanto é que com essa base o Abel foi bicampeão da Libertadores, o Palmeiras jogar com os 3 atacantes, né, com o Rony, com o Endrick vindo um pouco mais aberto pela direita, como em muitos momentos do jogo ele fez isso, né, buscando o jogo por lá e deixando um centroavante referencial que na partida de hoje era o Rony, mas ele pode ter o Flaco Lopes por lá, então o Palmeiras pode ter essa formação e quem sabe um ataque de muita mobilidade, de muita velocidade, né? O Palmeiras pecou no último passe, no jogo contra o São Bernardo em diversos momentos, teve mais posse de bola, teve mais volume, agrediu bastante o adversário, mas faltava capricho nesse último passe, até porque a responsabilidade desse passe estava na mão ou nos pés de 2 jogadores e 2 garotos que não conseguem se desenvolver até agora com a camisa do Palmeiras, o John e também o Luiz Guilherme. Da mesma forma, o lado esquerdo do Vanderlan extremamente apagado, ou seja, 3 crias da base que acabaram não jogando bem como o Gabriel Menino, que já deixou de ser uma cria da base, apesar de ser, mas hoje um jogador muito mais experiente, que fez uma partida bastante abaixo, diferente, claro, do Aníbal Moreno, que tem sido extremamente regular, ou então do próprio Endrick, do Rony, que quase fez um golaço de bicicleta, participou ativamente no setor ofensivo do Palmeiras. Falta às vezes um pouquinho de capricho pro Rony, mas é um jogador extremamente esforçado e fundamental pro desenvolvimento do setor ofensivo. Mas o fato é, a vitória foi importante para mostrar que o Palmeiras volta a ter uma grande alternativa de ataque. O Endrick, o Lázaro entrou no finalzinho do jogo, pouco pegou na bola, não dá para fazer uma avaliação, talvez tenha mais minutagem no jogo contra o Corinthians. Estevão, sim, saiu agora pela primeira vez com uma grande impressão de um garoto que pode e tem tudo para evoluir bastante com a camisa do Palmeiras. Essa alternativa que eu disse do Endrick com o próprio Flaco Lopes e moral para jogar o clássico no final de semana lá em Barueri contra a equipe do Corinthians, que está embalada com 2 vitórias consecutivas, mas evidentemente vai ter do outro lado um Palmeiras que volta a ser forte e obviamente com a sua formação principal. Depois de 2 jogos mesclados contra Santo André e São Bernardo, Abel vai voltar a utilizar o que tem de melhor. Devem voltar Rafael Veiga, Zé Rafael, Endrick, Flaco Lopes. Será que esses 2 vão voltar juntos nesse clássico? Será que vai sobrar pro Rony? Será que vai se manter o Aníbal Moreno? O fato é, o Palmeiras volta a ter uma grande opção de ataque, um belíssimo jogador e, por que não, casado ao lado dele com um atleta que vive a melhor fase da carreira dele, que é o argentino Flaco Lopes.